que fazer em tempos difíceis, ok? Esse é o assunto do Salmo 141. Como nós oramos e que cuidados nós devemos ter quando passamos por tribulações, quando sofremos com aflições. Essa é a pergunta que este salmo vai nos ajudar a responder hoje, de maneira muito prática, muito objetiva, tá bom? Nós estamos chegando ao final do Saltério. O Saltério tem 150 salmos, a gente está no 141, ou seja, em breve nós iremos encerrar este livro. Nós não meditamos em todos os salmos, né? Vínhamos fazendo isso nas quartas-feiras. Ao nos voltarmos para o domingo de manhã, a gente pensou aqueles salmos mais representativos, né, do Saltério. Então, alguns ficaram de fora, poderão retornar em outra oportunidade. Eu estava revendo os esboços, né, dos salmos. Essa série começou e teve as suas interrupções, evidentemente, Páscoa, Natal, algumas séries no meio do caminho. Ela começou em 2014, olha só. Os primeiros salmos, né, estavam ali em 2014 a data. É claro que não foi contínuo. A gente, por exemplo, interrompeu para fazer 1 Coríntios toda, né, na quarta-feira, depois voltamos aos salmos, mas desde 2014 a gente está passeando pelo Saltério, né? E se você está nos acompanhando desde então, né, ouvindo as meditações nos salmos nas quartas-feiras e aqui domingo de manhã, você certamente está muito familiarizado com algumas expressões do Salmo e deste Salmo 141 em particular. Na leitura no início desse culto, né, se você não estava aqui no início desse culto, você já não ouviu a leitura do Salmo, então pode ler assim de rabo de olho enquanto eu vou fazendo a introdução. Mas certamente essas palavras são familiares a você. Eu já ouvi isso em algum lugar. Eu acho que Davi já orou assim em algum outro canto, e você está certo, é isso mesmo, né? Então eu vou, claro que ressaltar essas partes familiares, mas eu quero me deter de maneira mais direta e específica naquilo que eu chamo a resposta para aquela pergunta inicial que nós fizemos: o que fazer em tempo de aflição? E essa resposta está nos versos 3 a 5, mas não vamos deixar de lado o restante do Salmo, tá ok? Então vamos ver com calma aqui as partes familiares, vamos relembrar essas partes familiares e depois vamos ver então o miolo do Salmo, a resposta dos versos 3 a 5. O Salmo começa com uma invocação, versos 1 e 2. O salmista pede que seja ouvido com urgência. É uma invocação padrão, vários outros salmos já contêm palavras muito semelhantes. Ele se dirige a Deus de maneira direta, de maneira franca, sem querer fazer bonito: Senhor, ouve a minha súplica, porque a coisa está feia. Eu preciso que o Senhor me ouve. Essa é a urgência que eu tenho de comparecer na tua presença, que o Senhor ouça a minha oração. Vários salmos começam assim, este não é diferente. Então nós temos aqui esse senso de urgência na oração e a postura do salmista muito franca, muito direta, muito aberta, sem muita firula, né? Para usar uma palavra bem nossa aqui, né? Sem muita firula, sem ficar introduzindo. Não, Senhor, ouve a minha oração. Ele já parte direto para pedir o que ele quer devido à urgência da situação. E por que ele faz isso? O que ele está passando, né? Qual é o contexto da escrita deste salmo? Eu creio que os versos finais do salmo, versos 8 a 10, nos mostram um pouquinho do que ele estava passando. E como também não é novidade, né? Davi está aqui cercado por inimigos, cercado por pessoas que querem difamá-lo, cercado por pessoas que até mesmo querem atentar contra a sua própria vida. Então veja, ele faz uma declaração de confiança, o que também é comum em salmos de súplica intensa. O salmista começa suplicando e sempre termina o salmo com esta nota de confiança em Deus. Verso 8: mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor, em ti me refugio, não me entregues à morte. Ou seja, havia até mesmo esse perigo da morte. Guarda-me das armadilhas que preparam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal, caiam os ímpios em sua própria rede. Então, a imagem aqui que nós temos é de pessoas armando armadilhas. Essa rede aqui é a rede de armadilha.
Então, que elas caiam nas suas próprias armadilhas. Então, esse era o contexto. Pessoas ao redor de Davi, não sabemos exatamente quem eram essas pessoas, mas seus inimigos, que estavam armando armadilhas para ele, inclusive com um perigo em relação à sua própria vida. E é essa confiança no caráter santo e justo de Deus, a confiança de que Deus é quem faz justiça, não ele. É por isso que ele pode orar: caiam os ímpios na sua própria rede. Parece estranho isso, né? Mas poxa, eu não tenho que amar meu inimigo, né? Não é isso que Jesus disse? Sim e não. Amar o seu inimigo não quer dizer que você tenha que sair para almoçar com ele, né? Porque afinal de contas ele é seu inimigo. Não vai sair com quem quer te matar, quer aprontar para você, né? Mas é fazer por ele aquilo que ele certamente não fará por você. Mas nunca ser ingênuo quanto às suas reais intenções. Quando os salmistas, né, oram por que os ímpios caiam, né, ou aquelas orações mais terríveis aos nossos ouvidos, né, feliz aquele que esmagar suas crianças sobre a rocha, né, falando dos babilônios. Meu Deus do céu, como é que eu vou orar isso? A verdade é que o salmista está dizendo, isso não é novidade para nós, é que ele não está, ele se colocando na posição de justiceiro, não é ele quem vai fazer isso com as suas próprias mãos. Não é ele quem vai tirar a vida do seu inimigo ou dos filhos do seu inimigo, mas ele está se colocando toda a sua ira diante de Deus, para que Deus faça a justiça da maneira como ele quiser e não como o homem quer. Ao mesmo tempo, esse salmista coloca diante de Deus o seu coração para que Deus o sonde. Lembra do final do Salmo 139? Quando ele pede, né, para que os ímpios sejam mortos, e logo em seguida, né, ele diz: sonda-me, ó Deus, sonda meu coração. Ou seja, há uma linha muito tênue entre essa petição por justiça, essa indignação santa e correta contra toda injustiça, contra todos aqueles que atentam contra a santidade e a glória de Deus, né, e essa ira caprichosa, orgulhosa, né, motivada por desejo de vingança pessoal. Uma linha muito tênue. E o salmista sabe disso, Davi sabia disso. Por isso que o Salmo 139 é bacana por causa disso, né? Ele pede: Senhor, faz justiça. Senhor, sonda o meu coração. Talvez eu tenha exagerado um pouquinho, né? Ou talvez meu coração abrigue esse desejo, né, de fazer justiça com as próprias mãos, que não é próprio dos santos, mas sim colocar diante de Deus: Senhor, cuida deles, eles estão nas tuas mãos, eles são inimigos teus antes de serem inimigos meus. É esse o ponto aqui importante, né? Então veja, essa confiança que ele tem está alicerçada no caráter de Deus, caráter santo, caráter justo de Deus. E ele confia que Deus fará justiça. Ele confia que Deus trará isso a julgamento. Não sabemos quando, né? Mas veja os versos 6 e 7 comigo. Veja que não é se eles caírem, né? É quando eles caírem nas mãos da rocha, o juiz deles. Então, rocha, né, a Bíblia Sagrada, esse símbolo de refúgio e firmeza. Alguns estão alicerçados na rocha, portanto, suas vidas serão firmes, mas outros tropeçam na rocha e caem, são esmagados. Essa imagem é muito clara até no Novo Testamento. Então veja, quando eles caírem nas mãos do juiz, a rocha, ouvirão as minhas palavras, como se, agora sim eu entendi o que Davi estava falando, né? Puxa vida, né? Aprendeu da pior maneira possível, né? Então esses versos 6 e 7 nos mostram essa certeza do julgamento. O versículo 7 ele é dificílimo na tradução. A NVI coloca assim: como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados os seus ossos, ou seja, os ossos daqueles que caíram nas mãos do juiz, né? A ideia é essa aqui na NVI. Só que quando eu fui consultar outras traduções, os seus ossos, na Almeida atualizada, viraram os meus ossos, que são os ossos do salmista. E na Almeida corrigida, viraram os nossos ossos, os ossos de todo mundo. Quer dizer, é de quem? É dos ímpios? É do salmista? É de todo mundo? Isso se deve ao texto original ser de difícil tradução. Então a gente não sabe exatamente
que imagem está aqui, né? Dependendo da tradução, são os seus ossos, são os meus ossos, são os nossos ossos, mas a NVI expressa uma ideia muito clara. Já que nós estamos usando a NVI, vamos ficar com ela aqui. A ideia geral é a seguinte: os ímpios serão julgados, essa é uma certeza, eles vão cair nas mãos do juiz, e quando isso acontecer, eles vão ouvir as palavras de Davi, as palavras que Davi proferia no momento da tribulação, e vão perceber, poxa, ele tinha razão. E o verso 7 nos traz uma imagem do que será esse juízo, um juízo severo, severo a tal ponto dos ossos serem espalhados à entrada da sepultura. Quer dizer, parece que não há nem um enterro digno, né? Parece que é algo assim como se as pessoas fossem destroçadas pela rocha, né? E só sobrasse osso espalhado para tudo que é canto. Claro que é apenas uma imagem, isso não é literal, mas para nos dar a ideia do que é a severidade do juízo, o que é a justiça de Deus quando ela é feita. Isso levaria não só os inimigos, né, mas também eu acho que o povo ao redor do rei Davi a temer a Deus, a pensar, não, Deus é santo, Deus é justo, Deus ele julga de fato as pessoas, né, e irá julgar sim aqueles que se rebelam contra ele. Então veja, esse é o cenário que nós temos, a súplica urgente, seus inimigos, mas uma certeza muito, muito confiante de que Deus julgará os inimigos. Mas os versos 3 a 5 nos trazem alguns elementos, talvez sejam novos para as nossas considerações aqui. Então nós vamos meditar no restante aqui do nosso culto, nesses versos 3 a 5, que vai responder a pergunta feita no início: o que fazer e como orar em tempos como estes aqui, em tempos de inimigos, em tempos de aflição, em tempos de perigo, de morte até mesmo. Então, crianças, vocês fizeram a capa aí do seu manual, né? Vocês botaram a mãozinha e botaram a pergunta. E por que a mãozinha? Porque são 5 pontos que nós temos aqui. São 5 respostas a essa pergunta: o que fazer e como orar em tempos difíceis. Então, para cada uma dessas respostas, você vai abrir, né, o seu livreto, vai abrir a folhinha assim abrir a sua folha dividida em 2, e você vai numerar e vai escrever o que eu disser aqui. Se quiser fazer desenho, pode fazer, não tem problema nenhum, faça como você quiser, uma lista numerada, não, umas setinhas, uns pontos. Se quiser fazer desenho, não tem problema. São 5 pontos que o salmista nos traz aqui para reflexão, 5 respostas a essa pergunta: o que fazer e como orar em tempos difíceis. A primeira delas está no verso 3, coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Então, número 1, guarde os seus lábios. Número 1, guarde os seus lábios. Essa é a primeira providência. Dos nossos lábios podem sair palavras de bênção, mas também as coisas mais terríveis em momentos de aflição. Nós podemos, no momento da aflição e da tribulação, falar de modo cruel, expressar opiniões sem fundamento. E isso tudo por quê? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se a tribulação ao seu redor, se a aflição ao seu redor venceu as barreiras do seu coração e lá penetrou, certamente os seus lábios vão denunciar isso. O modo como você fala e as coisas que você fala vão denunciar o quanto você está aflito, o quanto você está ansioso, o quanto você talvez possa estar pouco confiante em Deus. Portanto, os lábios vão denunciar isso, e é por isso que o salmista pede, como primeira providência: Senhor, coloca uma guarda à minha boca, guarda os meus lábios. Esse é o ponto 1. Se o coração não estiver guardado em paz e em confiança, isso vai ser refletido em nossos lábios. O que nos leva ao segundo ponto. Veja que o salmista reconhece esta lição muito bem. Então, não só guarda os meus lábios, mas também guarda o meu coração. Veja o verso 4. Não permitas que o meu coração se volte
para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas. Essa aqui é depois, desculpa, é só a primeira parte do verso 4. Não permita que meu coração se volte para o mal. Então, o segundo ponto, segunda coisa, segunda oração é: guarde o meu coração. Guarde os meus lábios, guarde o meu coração. Se é de lá que procedem os maus desejos, se é de lá que brotam palavras mal ditas, não é sem razão que Provérbios 4:23 diz que, acima de tudo, guarde o seu coração, pois é lá que a vida reside, é lá que está o centro da nossa existência, para o bem ou para o mal. Acima de tudo, guarde o seu coração. E ao pedir isso, o salmista reconhece que em momentos de aflição, o seu coração pode ser tentado para o mal. Ele diz isso aqui: não permitas que o meu coração se volte para o mal. Ou seja, olha, eu reconheço que isso pode acontecer, por isso é que eu estou pedindo. Meu coração não está blindado de todo o mal. Se o Senhor não me ajudar a guardá-lo, ele pode se inclinar para o mal. Livra-me do mal, Senhor, livra o meu coração do mal. E o nosso inimigo, Satanás, ele não descansará até que ele semeie toda sorte de desconfiança, orgulho, vaidade, justiça própria, tudo isso para voltar o nosso coração para o mal. Então, o segundo ponto é esse: guarda o meu coração. Terceiro ponto é: guarde as minhas atitudes. Então veja, o que eu falo, o que eu sinto, mas também o que eu faço. Guarda a minha fala, guarda os meus lábios, porque ele revela o que está no meu coração. Então, Senhor, guarda o meu coração, mas também guarda as minhas mãos, guarda as minhas atitudes. É o que diz a segunda parte do versículo 4. Nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Então veja, o salmista reconhece que um coração voltado para o mal, um coração corrompido, inevitavelmente irá nos levar a práticas corrompidas. Ele liga uma coisa a outra no mesmo versículo. Guardar o coração do mal, por quê? Porque ele sabe que se o coração dele se voltar para o mal, ele vai falar de maneira incorreta, imprudente, negligente, perversa, mas também vai fazer coisas que atentam contra a santidade de Deus. Práticas perversas, e que eu nunca sequer participe dos seus banquetes. Ou seja, ele está pedindo que ele não se envolva de modo algum com aqueles que são verdadeiramente malfeitores, têm o coração inclinado para o mal. Então temos três guardas aí, né? Crianças que estão anotando? Guarde os meus lábios, guarde o meu coração, guarde as minhas atitudes. São três coisas importantes para fazer isso. Só que, já vou te dizer, é impossível nós tentarmos fazer isso sozinhos. Impossível. Eu sei, pastor, eu tenho o Espírito Santo. Eu sei que você tem o Espírito Santo, graças a Deus por isso. Mas o Espírito Santo trabalha na comunhão daqueles que também têm o Espírito. Quando o Espírito vem ali em Atos, e é a época que nós estamos vivendo hoje, né? Ele vem sobre um grupo, sobre uma igreja, ele forma o que nós chamamos hoje de igreja, o corpo de Cristo, a comunhão dos santos. O Espírito age, sim, mas o Espírito age não só no seu quarto secreto, no seu coração, ali quando você está ajoelhado, porta fechada, mas principalmente quando nós estamos reunidos como igreja de Jesus Cristo. O salmista prenuncia isso aqui no verso 5, quando fala do modo como nós seremos auxiliados a guardar lábios, coração e atitudes. Veja o verso 5. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda. O salmista aqui, né, olha que é Davi, o rei, ele está dizendo: eu estou aberto à correção daqueles que andam ao meu lado, temem a Deus, são piedosos. Fira-me
o justo com amor leal. Provérbios 27:6 diz assim: quem fere por amor mostra lealdade. Então, meus irmãos, nem sempre os seus amigos, seus irmãos mais queridos, chegados, são aqueles que falam tudo que você quer ouvir, te enchem de abraços e de carinhos e de beijinhos, né? Porque inclusive Provérbios 27:6 completa dizendo o seguinte, deixa eu ler todo, né? Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então desconfie daquele que está sempre, né, de beijinho e abraço, né, para você. No início você pode, poxa, como ele me ama, como ele me quer bem. Mas aqueles que são verdadeiros irmãos, aqueles que vão ajudar você a guardar o seu coração, os seus lábios, suas atitudes, são aqueles que de vez em quando ferem você com amor leal. É aqueles que vão chegar e dizer: meu irmão, isso é pecado, larga isso agora. Deixa de tolice. Olha a sua vida. O que é isso? São aqueles que vão chegar duro em você. Meu irmão. Aí, né, a época de mimimi hoje, né, todo mundo sensível, casquinha fininha, né, aí já não olha para o irmão, já não quer saber do irmão. Veja a compreensão que o salmista tem desse processo de cura e de guarda de coração, lábios e atitudes. Ele sabe que não pode fazer isso sozinho. Então ele pede: fira-me o justo com amor leal. Diga-me a verdade, ainda que doa. Sem beijinhos, sem falsos abraços e tapinhas nas costas, mas uma palavra certeira, uma palavra de correção, para que eu possa enxergar o que eu estou falando, como eu estou pensando, o que eu estou fazendo, porque às vezes os outros enxergam melhor do que a gente, não é verdade? Melhor do que a gente. É isso que ele está pedindo aqui, e essa a sua quarta providência: aceite a correção dos irmãos. Bota aí no seu livreto, crianças. Aceite a correção dos irmãos. Procure um crente piedoso, experiente, procure um mentor que vai te dizer a verdade, custe o que custar, doa quem doer. Sabe para quê? Para o seu bem, para que você não morra, para que você não pereça. Procure pessoas que vão dizer: isso é pecado, assim, olho no olho, na lata, porque são essas que te querem bem, são essas que querem ver a sua vida espiritual crescendo. Procure pessoas que vão dizer para vocês, pais: olha, cuide do seu filho. Ou aqueles que vão dizer para o seu filho: respeite os seus pais. Fira-me com amor leal o justo. Mas veja que o salmista: olha, não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio. Do ímpio eu não quero nem o óleo precioso, nem o perfume. E os ímpios estão aí exatamente para oferecer isso, né? Perfuminho, carinho, beijinho. Não, isso eu não quero. Eu prefiro a ferida do justo do que o óleo aromático do ímpio. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Então, meus irmãos, como é importante nós pensarmos na igreja como essa comunidade do Espírito, na qual todos os membros podem e devem falar com a autoridade da parte de Deus, para o bem do nosso irmão, não só para criticá-lo, não só para arrasá-lo, não é para cometer sincericídio, mas é para, de maneira sincera, leal, amorosa, sábia, repreender aqueles que estão em pecado, para que as suas vidas não pereçam, para que ele volte ao bom senso, volte a enxergar o caminho que nos leva à vida e paz. É assim que o Espírito usa a cada um de nós, é assim que o Espírito trabalha na vida da igreja. Pode produzir feridas? Sim, mas são feridas que curam. E por fim, quinta coisa, quinta atitude, final do verso 5, né? Pois a minha oração é contra a prática dos malfeitores. Sabe o que esse finalzinho do verso quer nos dizer? A coisa ao redor de Davi estava terrível, seus inimigos estavam ali a postos. E o que ele fez? Continuou a orar, nunca desistiu, nunca orou menos, nunca parou de interceder diante de Deus. A minha oração continua sendo e
continuará sendo contra os malfeitores. Ele perseverava em oração. Então, crianças, escrevam aí no último ponto, quinto ponto: continue a orar. Continue a orar. Faça como a irmã Dori, né? Continue a orar, continue. Não sei se os adultos viram a Dori, mas enfim, né? Continue a orar. Continue a orar. Continue a orar. Contra os malfeitores, pela justiça de Deus, com urgência, com súplica, com confiança. Continue a orar, continue a interceder. Irmãos, eu creio que esses 5 pontos são vitais, mas todos nós falhamos em um, ou talvez em todos eles. E o que fazer quando nós não guardamos coração, lábios, atitudes, quando nós não estamos dispostos a sermos corrigidos, quando nós paramos as nossas orações? O que fazer? O que fazer é novamente nos voltarmos para Jesus Cristo, aquele que fez todas essas coisas de maneira perfeita. A vida justa, a vida reta, a vida daquele que guardou os seus lábios, guardou o seu coração, guardou as suas atitudes. Deus o Pai o levou até a cruz. Diz Hebreus que ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Veja, é esse o Salvador que nós temos, e que sabe o que você está passando, e que também passou por tribulações, e que também teve a necessidade de guardar seus lábios, suas atitudes, seu coração, sim, pelo poder do Espírito. Então é para Ele que nós devemos correr nesta manhã. Aquele que sofreu muito mais do que Davi, e por amor a cada um de nós. Pessoas que falam de maneira imperfeita, pensam de maneira imperfeita, permitem que seu coração se incline para o mal, pessoas que são orgulhosas e não aceitam correção, pessoas que cessam as suas orações no momento ali de um pouquinho mais de tribulação. É esse Senhor que nós temos, misericordioso, compassivo, e que quer nos trazer de novo para um caminho de crescimento, de paz, mesmo que ao nosso redor tenhamos inimigos. Então que Deus ouça as nossas orações nessa manhã, que o Senhor use irmãos para corrigir você, que nós aprendamos por meio da sua palavra, do seu Espírito e da vida em comunhão a guardar nossos lábios, nossos corações e as nossas atitudes. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra nesta manhã, por esta breve reflexão matinal, e que pela Tua graça, Senhor, possamos colocar isto em prática. Sabemos que isso não vem de nós, ó Deus. Sabemos que se dependesse unicamente de nós, fraquejaríamos, andaríamos sozinhos, nos desviaríamos, mas que no poder do Teu Espírito e na ação do Teu Espírito por meio da igreja, nós possamos crescer em graça, conhecimento do nosso Deus, lábios santificados, purificados, corações, Senhor, que sejam limpos, puros, santos, atitudes que honrem a Deus, corações dispostos a ouvir a correção sincera e amorosa, e um espírito perseverante em oração. Dá-nos isso nesta manhã, pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.